Amados irmãos, vamos dar continuidade aqui à segunda parte da nossa lição. Estamos falando sobre Lázaro, amigo de Jesus, testemunha da vida. Revista Editora Betel. E essa lição está sendo, todas as lições que nós estamos falando aqui, desse trimestre, está sendo comentada pelo pastor Valdir Alves. Antes de nós continuarmos, desde já, você que está se achegando, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe. Isso é importante para nós, pois o YouTube entende que o nosso trabalho tem relevância e com isso alcançaremos mais pessoas através da palavra de Deus e nessa ocasião através do estudo sistemático da palavra de Deus. Então nós já falamos da primeira parte. Nessa segunda parte, pastor Valdir Alves vai estar falando sobre quem crer verá a glória de Deus. Então ele vai dizer aqui: ao ver a tristeza de Marta pela morte de Lázaro, que estava morto há 4 dias, Jesus disse: se creres, verás a glória de Deus. Vamos lá. É importante entender que há momentos que a fé ela encontra a dor e a glória de Deus ela se revela. Então, quando nós analisamos essa história da ressurreição de Lázaro, nós encontramos aqui lições valiosas, preciosas para o nosso crescimento espiritual, porque nós sabemos que no mundo nós enfrentamos aflições, mas Jesus disse: tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. E aqui nós encontramos a presença do Senhor em meio à dor. Tanto é que, olha só, aqui o pastor Valdir Alves diz: as irmãs de Lázaro ficaram apreensivas com a demora de Jesus após ter sido avisado que Lázaro, seu amigo, estava doente. Então nós entendemos aqui neste cenário que Lázaro estava morto já havia 4 dias. E para Marta não havia mais nenhum tipo, irmãos, de expectativa. O tempo tinha passado, a esperança parecia encerrada e a realidade ela já estava definida. Quando a própria irmã de Jesus ela diz: Senhor, já cheira mal. Mas Jesus ele não chega ali para discutir o tempo de morte. Ele chega para se revelar como a ressurreição e a vida. Sabe, é nesse cenário que Jesus ele declara uma das frases mais profundas que nós podemos encontrar no Evangelho. Está João 11:40. Não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? A lição espiritual que nós encontramos aqui é: a presença de Jesus ela não elimina imediatamente a dor, mas primeiro ela transforma o ambiente. Onde chega, a morte ela não governa, o impossível não permanece. E a última palavra nunca é do sofrimento. Nós aprendemos aqui que a glória de Deus, irmãos, ela não se manifesta quando tudo está fácil, mas ela se manifesta quando ele está presente, Cristo, no meio da dor. Continuando aqui, o pastor Valdir Alves, ele diz no tópico 2.2 que Jesus chorou. Diz aqui, na Bíblia encontramos registros sobre o choro de Jesus em 2 ocasiões. Na entrada triunfal em Jerusalém, quando disse que dias viriam em que os inimigos os cercariam com trincheiras e sitiariam e os apertariam de todos os lados, porque não aproveitaram a oportunidade que Deus concedeu para salvá-los. Então, o pastor Valdir Alves, ele diz que Jesus, chorou. O amor que sente a nossa dor. Não há um amor como o de Cristo. Não há um amigo como Cristo, que é um amigo
das horas incertas. É interessante entendermos que todos, irmãos, podem se virar contra nós. É por isso que eu vejo que o próprio John Wesley, ele diz que os mesmos que nos aplaudem são os mesmos que nos atiram pedras. Por isso nós precisamos entender, não deposite a sua esperança em pessoas, mas deposite a sua esperança naquele que é um amigo mais chegado que um irmão, Jesus, o amigo das horas incertas. Diante do túmulo, o texto diz algo poderoso e certo. João 11:35. Jesus chorou. Parece ser pouco, mas isso fala de tudo. Sabe, Jesus sabia que ressuscitaria Lázaro. Mesmo assim, ele chorou. É interessante entender que isso revela que Jesus não é indiferente à nossa dor. É importante nós entendermos que ele não ignora o sofrimento humano, não espiritualiza a perda e não despreza o luto. A lição espiritual deste tópico 2.2 que fica para nós é que o choro de Jesus revela empatia. Algo que infelizmente inúmeras pessoas já perderam em meio à caminhada e que, se nós olharmos para isso, quando se fala diretamente a nós iremos nos frustrar, nós iremos desanimar, nós iremos entregar os pontos e deixar de confiar nas promessas de Deus. Nós precisamos entender que em meio a dias, a momentos que muitos poderão virar e dar as costas para nós, mas aqui nesse texto, o choro de Jesus revela, como disse e repito, empatia, amor, compaixão. Ele não chora por falta de poder, mas por causa de um vínculo que havia entre ele e Lázaro. Jesus sente a dor do amigo, Jesus sente a dor da família e de todos que naquele momento estavam sofrendo. E isso nos ensina que fé não anula sentimento. Crer não é deixar de chorar, é chorar na presença de quem pode transformar a realidade. Aí o pastor Valdir Alves, para a gente fechar aqui esse tópico 2, ele manda remover a pedra. Pastor Valdir Alves diz aqui, Jesus manda remover a pedra. Um tipo de tampa do sepulcro naqueles dias. Na cultura judaica, o corpo deveria ser sepultado o mais breve possível, de preferência no mesmo dia da morte. Aquela altura, com certeza, já estava em estado de decomposição. Nós encontramos aqui uma fé que exige uma atitude. Jesus diz: removei a pedra. A pedra representava o limite humano, o peso da incredulidade e a resistência emocional de Marta. Ela ainda tenta impedir: Senhor, já cheira mal. Mas milagres não acontecem onde a pedra permanece. A lição espiritual que nós tiramos aqui, irmãos, é que Jesus, ele faz o que só ele pode fazer: ressuscitar. Mas ele exige que façamos o que está ao nosso alcance: remover a pedra. Às vezes, eu já ouvi tantas mensagens onde as pessoas dizem: Jesus vai remover a pedra, Jesus vai remover esse obstáculo, mas não, a gente entende que as pedras, elas precisam, através de uma atitude, ser removidas por cada um de nós. Porque pedras podem ser o medo, a dúvida, o ressentimento, o apego à dor, o excesso de lógica humana. Sabe, enquanto a pedra não sai, a glória
não se manifesta. Nós concluímos esse assunto aqui dizendo que a glória, ela se manifesta depois da remoção. Jesus não ressuscita Lázaro à distância, ele se aproxima, ele chora, ele fala, ele ordena e ele age. A sequência aqui espiritual, ela é clara: presença, compaixão, atitudes e a glória. Se crermos, veremos, irmãos, a glória de Deus. Mas é preciso permitir a presença, aceitar o cuidado, remover a pedra e confiar que Jesus ainda chama pelo nome aqueles que parecem sem vida. E assim a gente termina aqui esse tópico 2, aonde nós podemos aqui extrair verdades extraordinárias, fundamentais, que nos mostra sobre o amor e o cuidado de Cristo como o nosso verdadeiro amigo. Deus abençoe.